galera do Vasco, boa noite, rapaz, tudo bom? Saudações vascaíno, Washington Cunha trazendo notícia aqui no canal falando de Vasco, beleza? Vamos para as informações, mas antes disso, curta, deixa seu like, aperte o sininho para receber as notificações, tá bom? E deixa seu comentário aqui, me ajude a chegar com esse canal novo, a 500 inscritos, para a gente estar entrando em outros horizontes, beleza, galera? Mais uma vez aí fora, tá, dos recintos aí, mas não podemos deixar de trazer as informações. Vamos lá, vamos falar do cria da base, que está na Sub-20, na seleção brasileira, junto com o Ryan, é o Leandrinho, tá? Leandrinho foi emprestado e acertado hoje pelo time do Al-Shabaab por 475 mil dólares, tá? Não foi 500 mil dólares, que foi a primeira especulação, tá? O primeiro contrato chegou à mesa, né, dos árabes pelo Vasco. Eles não aceitaram o perdão de uma dívida de 1.000 dólares do Paulinho, tá? O meio-campo Paulinho, e mais 500 mil pelo jogador. Então, Leandrinho foi emprestado por 5 meses no valor de 475 mil, menos 250 mil dólares, tá? Nessa negociação. E a dívida aqui não é de 1 milhão, tá? De dólares, ou mais do que 1 milhão. É 850 mil dólares que Vasco devia o time do Al-Shabaab, tá? E essa negociação contou com um perdão de pelo menos 375 mil dólares, tá? Ou seja, Vasco está recebendo seus cofres 475 mil pelo empréstimo e de 850 mil que deve ao Shabaab foi perdoado um pedaço dessa dívida, que é 375, e vai ficar 475 para poder pagar no final do ano em uma porrada só, tá bom? Em uma porrada só, né? Em setembro, né? Em setembro o Vasco tem que pagar esses 475 que vai faltar, tá? Dessa dívida do jogador Paulinho. E esse empréstimo, a única exigência do Al-Shabaab é que o Leandrinho se apresente o quanto antes, porque estão precisando do jogador. Só tem um porém. O Leandrinho se encontra na Sub-20 da seleção brasileira, né, onde tomou uma goleada aí dos argentinos de 6-0. Teve uma vitória sobre o time da Bolívia por 2-1, tá? E ele seria nessa Sub-20 aí pela seleção uma vitrine. Talvez poderia ter uma oportunidade, tá indo para a Europa, outros times, mas Vasco analisou bem e preferiu fazer essa negociação, que eu também não achei de todo ruim, já que a gente precisa amortizar nossas dívidas aqui e ainda vai entrar dinheiro no cofre, tá? Então, a única coisa que vai ser necessário, o Vasco tentar conseguir o quanto antes, é a liberação da CBF pelo jogador, tá? Então, o Vasco vai tentar correr atrás disso o quanto antes para formalizar a ida do jogador para o time, tá, da Arábia, Al-Shabaab, tá ok? Essa é a notícia sobre o cria da Colina, Leandrinho. Vai ficar 5 meses fora. Vamos falar também de uma contratação feita, que nós se agradamos muito, e hoje teve a sua renovação, ou seja, do Pablo Verrete, né? O Pirata da Colina. Estávamos naquele imbróglio, né? Se renova, não renova, oferecido para outros times, o empresário dele chega no Rio, conversa com o Pedrinho, e ontem, né, apurado pelo Lucas Pedrosa, né, trouxe essa informação ontem, depois do jogo do Vasco, e hoje pelo GE houve uma confirmação também que o nosso atacante Pablo Verrete, ele acabou de assinar um contrato extensivo para 2026, para dezembro, o final do seu contrato, ou seja, 1 ano e 11 meses, porque janeiro já se findou, né? Ou seja, tem mais 11 meses e mais 1 ano de contrato com o Vasco, recebendo não mais os 550 mil, mas
passou de ter um aumento de R$ 210 mil, então ele vai passar a receber 760 mil aqui no Vasco, tá? Comente aqui embaixo o que você acha desse salário, porque as especulações, como a gente tem visto aí, os atacantes que vai estar procurando, é de 1 milhão para cima. Nós temos o Verratti. Ontem ele deixou 2 gols lá no fundo da rede. 2 jogos pelo Vasco, tá? 3 gols, já é um artilheiro aqui, tá? E só está iniciando o Campeonato Carioca, vai chegar o Brasileirão e outras competições aí, e a princípio ele está dando uma boa performance aí, tá? Então que ele continue nessa pegada. É um atacante com 36 anos de idade, tá levando em consideração. Então o que a gente precisa é um sombra para ele, porque é muita competição só para ele poder estar dando conta, beleza? Então a gente tem o nosso Pablo Verratti até 2026, dezembro, tá? Ainda tem umas bonificações, caso ele seja artilheiro de algum campeonato, tá? Ele ganha uma bonificação por isso. E também se o Vasco for campeão de algum campeonato, ou seja, Copa do Brasil, Carioca, enfim, ele acaba ganhando também uma bonificação por fora, tá? Essas são as 2 informações sobre os jogadores do Vasco, tá? Leandrinho, Al-Shabaab e Pablo Verratti, né, o Pirata da Colina. Não precisa, tá? Não precisa mais bater aquela meta de 60% para o seu contrato se estender. Não, agora é definitivo, tá indo direto e ele é nosso e vamos que vamos. Pirata da Colina na cabeça. Deixa eu trazer a tabela aqui, né, do Carioca. Terminou agora, né, um pouco mais cedo a partida de Nova Iguaçu e Boa Vista, onde foi 0-0. E isso foi bom para o Vasco. O Nova Iguaçu empurrou o Flamengo do 4º lugar para o 5º, o Flamengo só estava esquentando um lugar lá para o 4º lugar, o Vasco continua em 3º lugar, tá bom? E a tabela ficou assim, ó, Maricá, o único invicto da tabela junto com o Vasco, tá? Vasco e Maricá são os 2 únicos times que não perderam, tá? Então o Vasco tem 3 empates e 2 vitórias, vamos lá. Maricá 11 pontos, Volta Redonda 9, Maricá 11 pontos, Volta Redonda 9 pontos, tá? Vasco da Gama 9 pontos. A diferença do Volta Redonda é que eles têm 3 vitórias e o Vasco tem 2 vitórias, por isso que eles estão mantendo aí na 2ª posição. 4º lugar, Nova Iguaçu, que empatou hoje, que foi a última partida, tá? A última partida que faltava dessa rodada. Flamengo, 5º lugar com 7, tá? O Nova Iguaçu com 8, Flamengo com 7, um 5º lugar. 6º lugar, Botafogo, que venceu também, 6 pontos. 7º lugar, Portuguesa, que perdeu para o Vasco na partida anterior, 6 pontos. 8º lugar, Fluminense, que também empatou, 6 pontos. 9º lugar, Sampaio Corrêa, 6 pontos. 10º lugar, Boa Vista, que empatou, 6 pontos. 11 pontos, Madureira, 5 pontos, né? O 11º lugar, Madureira, 5 pontos. E 12º lugar, Bangu, com 1 ponto. Tem 4 derrotas e 1 empate, que inclusive esse empate foi com o Vasco, tá? Foi com o Vasco e São Januário, tá bom? Aquele jogo horroroso que teve lá. A próxima rodada, a 6ª rodada, quarta-feira já começa, tá? Amanhã é terça. Quarta-feira já tem Vasco de novo. Na 6ª rodada do Carioca, vai entrar em campo Maricá, mando de campo. Maricá é um confronto direto com o líder. E Vasco às 19 horas, aonde? São Januário. Vasco é visitante em São Januário pelo time do Boa Vista, pelo time do Maricá no Campeonato Carioca. Cara, é meio complicado isso, né? Mas visitante dentro de casa tá valendo, né? Fazer o quê? É o Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do Brasil. E vai ter também a quarta-feira, Volta Redonda e Portuguesa. Na quarta-feira também vai ter Botafogo e Fluminense. Vai ser o primeiro clássico, tá? Dessa rodada aí. Quarta-feira temos 3 jogos.
Na quinta-feira vai ter Nova Iguaçu e Bangu, Boa Vista e Madureira, e fechando a rodada Flamengo e Sampaio Correia, tá bom? Essas foram as informações hoje aqui no canal Falando de Vasco, sempre nessa adaptação, mas nunca deixando de trazer as informações. Conto com você, se inscreva, deixa seu like, aperte o sininho aqui no canal, bater essa marca de 500 inscritos aí. Valeu, galera. Saudações vascaína. Muito obrigado. 1, 2, 3. Aqui é Vasco.